Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP. Acesse e inscreva-se no nosso canal www.youtube.com.br/Farofa Crítica e não esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos programas. Toda quinta-feira, na hora do almoço, um novo programa Farofa Crítica. Assista, comente e divulgue entre seus amigos. E o Farofa Crítica de hoje recebe o professor Vitor Blota, professor aqui da Escola de Comunicações e Artes da USP e também pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. Vitor Blota também é membro da Comissão de Direitos Humanos da Universidade de São Paulo e membro pesquisador da Associação Nacional de Direitos Humanos, Ensino e Pesquisa, a ANDEP. Obrigado, Vitor, por ter aceito o nosso convite. Uma honra. Como é que está a situação dos direitos humanos no Brasil com esse governo que nós temos, né? Como é que você vê a situação nossa? Nossa, eu vim para cá pensando um pouco nisso e como tentar sistematizar um pouco de todas as questões e retrocessos que a gente tem visto na área de direitos humanos nesse governo, né? Acho que se a gente puder dividir a questão dos direitos humanos em direitos civis individuais, direitos políticos, né? Direitos sociais e também nessa dimensão cultural, acho que a gente pode tentar olhar um pouquinho, fazer um diagnóstico, né? Na área dos direitos civis individuais, um dado que a gente usa bastante para pensar a questão de direitos humanos são as taxas de homicídio. E até dados recentes do Monitor da Violência, né, mostraram que houve uma pequena queda dos homicídios no último ano, vindo para cá. Porém, nós temos as taxas mais altas do mundo de homicídios. Isso é importante salientar, né? Em torno de 60 mil por ano, né? Então, como que a gente consegue, então, dimensionar isso, né? A gente teve uma pequena queda, porém, essa queda não foi tão grande porque aumentou as mortes decorrentes de confrontos com a polícia. Então, a gente teve uma queda de 13% e 18% foi o aumento das mortes com confrontos com a polícia, sendo que mortes de policiais diminuiu 18%, ou seja, a gente tem um cenário ainda de altas taxas de homicídio. Então, né, um país muito violento e desigualmente violento, claro. Desigualmente como assim? Por áreas, por regiões, segmentos? Isso, por áreas, segmentos, então, socialmente também, racialmente também. Então, claro, então a população mais pobre, a população negra, então sofre mais com esse tipo de violência diretamente e também das regiões então, mais pobres. Por que você atribui a isso, Vitor, essa intensificação da violência no Brasil? Por que tem acontecido isso? Não tô, assim, lógico, tem o caso do governo atual, né, que tem uma política de intensificar esse processo todo, mas isso é algo que já vem acontecendo há certo tempo, né? Eu acho que sim, eu acho que se a gente pensar nessa questão de intensificação, radicalização das violências e dos conflitos, né, atualmente, acho que tem um fenômeno mundial, né, acontecendo. Eu acho que tem muito a ver com a desestabilização das grandes narrativas, vamos dizer, né? Então, quando a gente tem uma queda do Muro de Berlim e as grandes crises do neoliberalismo que, a princípio, tinha imperado no mundo, a gente começa a ter, acho que, movimentos de reação e os grupos começam a se autodefender e, ao mesmo tempo, aqueles que estão, né, no poder não querem perder esses privilégios. Então, e os grupos que estão tentando acessar espaços de direitos se veem ainda com mais dificuldade, então acho que as tensões vão aumentando em todos os sentidos. Então, acho que a gente vai começando a ter uma espécie de antagonismo para alguns grupos conviverem, quer dizer, para alguns grupos sobreviverem e existirem, é preciso que os outros sejam eliminados. A construção da identidade de alguns grupos se passa pela exclusão do outro e desses espaços de participação. Então esse reforço identitário, ele acaba, à medida que não está conectado com o respeito à alteridade, ele acaba sendo um fomentador desse tipo de coisa, é isso? Isso, acho que sim. Nessa parte da identidade também com
o aumento das desigualdades sociais também, enfim, questões de trabalho, questões de políticas sociais também, Certo. que a gente tem toda uma crise em vários países também. Então, acho que a gente vai tendo todo um caldo que intensifica a violência e as desigualdades também. Certo. Uma coisa que assim, eu estive recentemente em Genebra, né, participando de de um seminário, né, que o Alto Comissariado dos Direitos Humanos da ONU organizou em relação ao Fórum dos Afrodescendentes, né. Foi uma avaliação que houve das resoluções da Conferência de Durban 2001, né, e a possibilidade de construção de um Fórum de Afrodescendentes, né. E eu estava com minha amiga Edna Roland, que foi relatora, né, da conferência, inclusive, e ela faz parte de um comitê de experts, né, desse fórum, né. E aí ela me falou, né, que uma conversa que eles tiveram nesse comitê com a Michelle Bachelet, né, que é a alta comissária, né, da ONU, que está vendo um profundo corte de verbas, né, nessa área da ONU, né. Como é que você vê isso, né? Quer dizer, porque toda essa pactuação de direitos humanos que nós temos hoje a nível internacional, você tem o sistema Nações Unidas como o fiador disso, né, vamos chamar assim, né, o garantidor disso, né. E à medida que você está tendo um esvaziamento desses instrumentos aí da ONU, é uma coisa preocupante, né? Como é que você enxerga isso? Exatamente. Eu vejo também como acho que é também mais um sintoma desse, vamos dizer, como se fosse os reflexos, né, os refugos da globalização e desse grande movimento de justiça global que, em alguma medida, a ONU e as instituições internacionais de direitos humanos tentaram concretizar. Então, os países foram participando e investindo também, tentando construir essas instituições, mas, ao que parece, com todas as crises também econômicas e tudo, o que a gente tem, pelo menos uma leitura que eu tenho tentado fazer, que aqueles que já ficaram de fora desse sistema e que também não foi mundialmente igualitariamente distribuído, a questão dos direitos humanos, então muita gente fica de fora, principalmente nos países mais desiguais, e aqueles que já eram contra essa ideia e são muito mais favoráveis a questões mais tradicionais das suas culturas próprias e não partilhar o mundo, então as visões mais nacionalistas, né, protecionistas, xenófobas, acabam então reagindo. Então a gente tem, acho que esse reflexo, então, e aí, em alguma medida, o crescimento então de alguns líderes autoritários, conservadores em vários países, acho que tem a ver com isso. Então, alguns que ficaram de fora, globalização, então. Isso, aqueles que ficaram de fora falaram, vamos ver uma outra alternativa, porque essa também da justiça global não nos incluiu. Entendi. Porém, logo a gente já vê que esses líderes também não estão interessados em incluir aqueles que já estavam excluídos. Então, acho que a gente já tem essa mistura explosiva aí e as instituições internacionais vão ficando sem condições de trabalho mesmo. A questão do financiamento, que é crucial, impede mesmo as ações, a continuidade dos programas, monitoramento, defesa e assim vai. Como é que você enxerga o papel dos meios de comunicação de massa nessa questão dos direitos humanos, né? Na promoção ou na construção de uma cultura da tolerância dos direitos humanos, ou ao contrário? Como é que você enxerga, no Brasil particularmente, né? O papel do jornalismo? Eu vejo que, apesar disso estar nas normas constitucionais do setor mesmo de radiodifusão, de haver uma promoção da cultura dos direitos humanos e também de várias normas internacionais, que até o Brasil faz parte também de diminuição da discriminação, do racismo, nos meios de comunicação também, então promover, né, uma inclusão, uma representatividade dos grupos. Não há um respeito a essas normas, nunca houve de fato uma grande construção desse respeito. É uma deformação do jornalista? É um problema das empresas não estarem interessadas nisso? É que você atribui essa... Acho que em alguma medida tem a perspectiva econômica, então, e aí então os meios de massa e a radiodifusão dominados principalmente por meios comerciais, em alguma medida eles acabam dando preferência para a questão do lucro, da questão econômica, então o que vende mais é um pouco do que eles acabam querendo produzir, então para se autossustentar. Então acho que também a gente tem essa deformidade, não equilíbrio entre meios comerciais públicos e estatais, acaba também impedindo que a gente tenha então uma promoção mesmo, uma educação
relacionado aos direitos humanos, que as pessoas se sintam incluídas, representadas e que possam falar e possam ter voz nesses espaços. Então, nos meios de comunicação de massa, eu vejo um pouco isso. Então, a questão econômica, né, principalmente, e aí também a dificuldade, né, de, apesar de a gente ter esses meios constitucionais, essas normas e tudo, a gente implementar canais de comunicação pública, implementar, então, outros espaços de comunicação comunitária, das organizações sociais. Então, acho que isso acaba construindo, então, um espaço bem difícil para ter mesmo uma cultura de promoção dos direitos humanos. Essa agenda de direitos humanos é uma agenda ainda bastante... Ela tem pouca penetração, né, nos bairros periféricos, né, população mais pobre. Ainda prevalece aquela visão, né, de que direitos humanos é defender bandido, né? Como é que você... Por que isso acontece? Como é que você acha que podemos enfrentar essa situação? Romper com essa barreira? Eu acho que tem várias explicações. Isso é realmente uma questão que é sempre discutida lá no Núcleo de Estudos da Violência e em outros espaços também. Como que a gente consegue entender isso? Porque acho que, em alguma medida, a pessoa que fala direitos humanos é direitos para bandidos, ele pode ter duas perspectivas, né? Primeiro, a ideia de que os direitos humanos teriam que ser para todo mundo, mas quando ele vê a atuação em relação a direitos humanos, seria só para aquelas pessoas que cometeram crimes. E outro seria que, olha, não, direitos humanos seria só para pessoas que realmente têm uma vida reta, uma conduta exemplar, direitos, etc. né? A ideia do humanos direitos. Mas isso também é explicado até pela professora Nancy Cardia, que coordenou por muito tempo, vice-coordenou o Núcleo de Estudos da Violência, que ela fala bastante dessa ideia da exclusão moral. Tá. Que principalmente essas pessoas que estão sempre numa condição de dificuldade de acessar direitos básicos, fica uma coisa ininteligível, uma injustiça que algumas outras pessoas, inclusive que tiveram condutas mais desabonadoras do que eles, acessar direitos. Então a gente vai começando a ter uma ideia de um merecimento dos direitos e de que, se alguém cometeu algum ato, não deveria ter mais os direitos. É como se fosse algo... O direito é um patrimônio de alguns, não, né? Não Exatamente. de todos, né? Então você pode Universal. perder direitos humanos, mas eu acho que, em muitos sentidos, tem um fundamento nisso, no contexto de uma história de vida de uma pessoa que nunca teve acesso a direitos, sempre trabalhou, sempre tentou criar sua família e tudo, não participa de nenhum desses espaços de direitos, de realização da sua vida, e quando vê alguma questão de direitos humanos em relação a alguém que cometeu algum crime, que também tem direitos humanos, que precisa ter direitos mínimos resguardados, fica parecendo uma injustiça mesmo. Pessoal. É aquela coisa assim do Jorge Agamben, né, do Homo Sacer, né, de você ter as vidas nuas, vidas qualificadas, né, que ele fala que o vida qualificada é somente aqueles sujeitos que participam da esfera pública, num certo setor, e outros a existência, né, só tem a mera existência, mas aquilo não está permeado por normatizações, proteção, né? E num país como o Brasil, assim, não sei o que você acha, né? Que a República ela foi constituída a partir de uma lógica, né, de restrição de cidadania, né? Desde o começo, né? Então o Brasil teve dificuldades de você pensar universalização de direitos básicos, como saúde, educação, né? Então isso é histórico já. Então parece que você ter acesso a uma vida digna, você tem que merecer para ter, né? Senão, eu lembro muito aquela coisa assim do Bolsa Família, né? Que é um valor tão irrisório que é concedido para a pessoa não passar fome, que tem gente que contesta isso, né? Como se pessoas deviam morrer de fome, né? Isso, e também que isso levaria a algum tipo de imobilidade ou de passividade social, que é pelo contrário, né? O que a gente viu é que isso aqueceu a economia. Exatamente. Quando a gente teve essas políticas de transferência de renda. Então, acho que na Constituição e na história brasileira a gente vê bastante isso. Então, uma perspectiva bem de manutenção, então, de espaços de poder e dessa ideia de que os direitos eles são autoexcludentes. Então, para todo mundo ter, ou para haver direitos, outros não poderiam ter. Não pode ser para todos, como se fosse material e uma ideia de que, se a sociedade fosse mais igualitária, alguns perderiam, né? Enquanto que talvez não conseguisse ver os seus direitos como, no fundo, privilégios, quando outros não têm esses direitos. E você não acha que essa competição desenfreada do neoliberalismo não acentua isso? Que o direito acaba sendo também uma competição para ter direito? Com certeza, uma competição. É um bem que precisa ser comprado, né, no fim das contas. Então, quando a gente vê essas manifestações em relação à educação, por exemplo,
E aí eu lembro bastante de participar um pouco das passeatas e logo em seguida ver uma propaganda de algum curso de ensino superior que fala, aprovado no MEC, etc, etc, você pode financiar, etc, etc. Então, uma ideia de que, olha, quando virou um bem, que é um bem de consumo, uma mercadoria, então se perde, ele pode ser negociado, pode ser trocado como qualquer outro bem, né, material. Né? Quais são as pesquisas que estão sendo desenvolvidas no NEV atualmente, no Núcleo de Violência? No Ou que você tem NEV, participado, pelo menos? no NEV a gente está com um programa grande sobre a legitimidade das instituições, como construir a confiança nas instituições e como que essa confiança e a relação, como essa confiança, essa expectativa de obedecer e de aceitar as normas do Estado é construída ou desconstruída e a partir principalmente dos contatos cotidianos da população com as autoridades, principalmente polícia e justiça. Então, tem um estudo em São Paulo que a gente tem feito com questionários e aí pega a população dos residentes, mas também trabalha com as próprias noções de autoridade que os servidores públicos também vão construindo. Então, os policiais, os juízes. E tem uma outra frente que é sobre os adolescentes, as crianças e adolescentes, e como vão sendo construídas as noções de autoridade, de leis, de regras ao longo desse período, né, da pré-adolescência para a adolescência. Então, a ideia é tentar entender como que isso vai sendo construído para pensar quais são esses fatores que influenciam. E uma teoria principal que a gente tem tentado dialogar e contrastar, lógico que, né, ela é trabalhada de outro país, que é a ideia da justiça procedimental. Que é a ideia de que se você é bem tratado e reconhecido e respeitado pela autoridade, você vai aceitar essa autoridade e as suas regras mais do que necessariamente você fosse maltratado e conseguisse o resultado. Então, o procedimento, a forma como a gente é tratado seria mais importante do que o resultado positivo ou negativo para a gente respeitar essa autoridade. Porém, a gente vê que aqui no Brasil e outros países também, quando se aplicam essas pesquisas, a gente vê que o resultado influencia muito. E aí, principalmente o resultado negativo, a experiência negativa marca muito. E aí faz com que a gente... Como uma marca, né? Isso. Fora a questão do medo, a questão de, olha, eu só respeito porque eu tenho medo, senão eu apanho, senão eu morro, senão eu vou preso. Dá uma consciência pro medo, né? Isso. Poucas vezes tem uma ideia de uma desobediência consciente, crítica, que vai acessar outros meios né, legais para poder... E essa coisa muito interessante lá do medo, né, que você comentou agora, porque eu estava vendo nessa discussão nesse campo mais extrema-direita aqui no Brasil, quando se discutiu a questão de estupro, né, qual que é a proposta? Não tem que aumentar a pena, né? Quer dizer, sempre caminha para essa ideia de você pensar punitivismo, como se fosse você aumentando a pena, você radicalizando as punições, você irá dissuadir o comportamento, né? Você pensa no medo, não na promoção, não no debate, exatamente. né? Exatamente. É interessante então, por aí, essa lógica, né? Então, seria ao invés de ir para essa ideia de uma política dissuasória, de penas, de punições, para melhorar o comportamento e gerar uma autoridade mais respeitada, a gente teria que ir por esse outro caminho. Olha, como que ela é construída? Mas essa justiça de procedimentos, como que seria construído isso? Ela é muito de cima para baixo, as pessoas são reconhecidas ou não? Então a gente teria que caminhar para o outro lado, mas às vezes até as próprias políticas de direitos humanos batem muito na questão da punição e da criminalização de violências que são muito importantes e não são olhadas, né, são feitas vista grossa, então em relação, por exemplo, à questão da homofobia, etc., né, o feminicídio, então a gente vai trazendo essas dimensões, porém a gente ainda tem essa lógica do direito, da punição, como se isso fosse realmente diminuir a violência contra a mulher, o racismo, né, a violência contra os comportamentos a comunidade continuam, LGBT. né? Exatamente, acho que a gente precisa, é importante ter essa dimensão, mas precisa ter outro tipo de política para construir entendimentos, espaços para além do que você acaba dando um poder demesurado, né, ao aparelho judiciário, né? Porque ele acaba sendo... Ele é o que vai aplicar punição, né? Todo esse sistema, né? E no Andep, né? Quais têm sido os projetos assim, mais comuns do Andep? Então, na Andep, uma linha interessante que a gente tem trabalhado, né, e os últimos encontros foram também nesse sentido,
foram a questão do sistema prisional. Certo. Então, tiveram alguns seminários internacionais sobre pesquisa em prisões. E eles foram muito interessantes, com muitos pesquisadores, até de outros países também, tentando entender, né, e dimensionar e também pensar as políticas e também propor, né, mudanças nessa área do sistema prisional. Então, acho que é uma área fundamental de todo, né, o sistema de direitos de segurança pública, né, nessa dimensão dos direitos individuais, sociais e tudo. Então, afeta. Tem aumentado o encarceramento no mundo todo? Tem, né? Tem aumentado o encarceramento. No Brasil, recentemente teve uma pequena diminuição também, mas já voltou. Então, acho que e essa coisa dos presos provisórios, por exemplo, também, isso continua muito forte aqui no Brasil. Então, a gente tem isso, né? 40%, 60%, perdão, da população carcerária é de presos provisórios, então não tiveram julgamento, não tiveram, às vezes, nem acusação ainda. Então, você vai construindo realmente um sistema ali, e eles são 70% acima da número de vagas também. Então acho que uma coisa realmente, né, desumana e gera todos os efeitos que a gente imagina, desde questões de reorganização, crime organizado e tudo, até mesmo políticas mais punitivistas ainda e de massacres e tudo, que eu acho que esse que é um dos problemas muito, né, sensíveis do Brasil também. Certo. Então, nós estamos encerrando aqui já, estou vendo o tempo, né, o Vitor? Fala um pouquinho assim da Andep, quem quiser conhecer material. Você tem uma revista, parece, né, também, né? Isso, tem uma revista chamada Aracê, que regularmente solta, então, chamadas para publicações. Qual que é o site da Aracê? Da Aracê, eu não sei exatamente o da site, Andep, mas pela Andep a gente consegue acessar. www.andep.org.br. Aí tem o site, tem os encontros, então tem várias atividades também que são desenvolvidas por ali também. A gente deve ter um novo encontro nacional. Quando vai ser? Se não me engano, ainda não tem a data definida, mas provavelmente no segundo semestre agora desse ano. A ideia então é dar continuidade. Acho que se não me engano, 11º encontro nacional que a associação. E o NEV? Qual que é o site do NEV? O NEV é www.neveusp.org. NEV tudo junto? Isso. NEV USP? NEVUSP.org. Tá, Isso, a gente está até tendo uma remodelação do site, provavelmente talvez tenha outro endereço, mas procurar. Aí tem um acesso aos dados, pesquisas, tudo isso. Sim, sim. Tem uma nova interface ali que o núcleo vai tentar construir. Legal. Vitor, obrigado aí pela sua presença. Poxa, muita coisa para conversar, né? Eu vou te chamar outras vezes aí para a gente. Com certeza. Vai ser um prazer. Então, muito tá obrigado bom. pela oportunidade. Então, Farofa Crítica encerra mais um programa e hoje nós recebemos Vitor Blota, professor aqui da Escola de Comunicações e Artes da USP, integrante do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, que falou sobre direitos humanos, né, o panorama de direitos humanos no Brasil. Acesse nosso site www.youtube.com.br/Farofa Crítica, inscreva-se e não esqueça de clicar no sininho para receber as notificações de novos programas. E para encerrar, uma frase da Hannah Arendt: direitos humanos é ter direito a ter direitos.